Quase que começa, mas não começou. Lívia está bem. Seja bem-vinda, Jamile. É uma satisfação receber Jamile e receber todos vocês aqui nessa sala, né, dos poucos momentos que nós tivemos online, que eu não estou estudando, mas aí teve um intervalo, um recesso de 2 semanas, aí eu aproveitei para juntar-se com vocês, para a gente dialogar sobre alguns assuntos de nossa disciplina. E aí nós temos... Alguém falou? Nós temos alguns encontros e esse é o terceiro. Nós dividimos, assim, fizemos um combinado que uma semana seria sociologia e a outra semana seria filosofia. A gente ficava alternando filosofia e sociologia. Então, nós temos essa semana e na próxima é filosofia. Na próxima já é o nosso 4º encontro. Então, nós temos aí, dessa forma, só dá para fazer poucas atividades, que acaba concentrando um pouco de pontos nas atividades. Então, cada atividade aí está numa média de 2,5 pontos, né? E hoje, né, vocês também, a partir dessa aula, eu coloquei umas questões para vocês desenvolverem. Eu estava pesquisando, fazendo algumas tarefas, aí às vezes eu pegava pela internet, tal, a base, fazia pequenas modificações, mas aí eu estou agora fazendo questões orgânicas, ou seja, que da aula e do livro eu mesmo as produzo e coloco aí para vocês desenvolverem e pensar um pouco. Antes de iniciarmos propriamente as discussões que estão relacionadas à aula, eu gostaria que vocês me ajudassem aí com conhecimento prévio a respeito do tema de nossa aula hoje, que é racismo, respondendo aí uma nuvem de palavras. Não precisa ter a preocupação se está certo, se está errado, não vale ponto, não vale nada para a sua vida, é só um exercício para a gente iniciar nossa aula, que sempre eu gosto de fazer esse diálogo inicial a respeito de nossos temas. Olá, Cauã, seja muito bem-vindo, meu nobre. E aí, eu vou mandar aqui para vocês no chat um link, tá aí esse link, vocês acessam e lá vai ter uma pergunta dizendo o seguinte: defina racismo em 2 palavras. Então, as 2 palavras que vêm em sua mente. Não, quando eu lembro de racismo, quando eu escuto a palavra racismo, eu lembro disso. Dá 2 digitadas lá e submete, então submit. É tudo em inglês aí, mas dá certo. Algumas pessoas abrem direto esse link, se alguém precisar do código, tá aqui o código também, tá? Pietro. Aqui está o código, se alguém precisar do código para acessar essas dúvidas, essa questão, né? Tem 2 opções aí para vocês. Pietro, que chegou agora, cara, tem um link aqui que eu vou mandar novamente no chat, que eu acho que não... Você entrou depois, talvez não tenha alcançado, mas, enfim. Clica aí nesse link, se precisar do código, esse é o código, e aí você vai responder esse questionamento. Defina racismo em 2 palavras. Vocês estão conseguindo, gente? Não, né? Alguém conseguiu? Que às vezes aparece um cadeado aqui que eu não sei explicar. Quando Como tá aparece para isso... enviar? Para mim tá falando que deu encerrado. Então é isso, viu, Lívia? Eu vou abrir de novo aqui. Lívia, o meu áudio está baixo para você? Lívia? Oi. Meu áudio está baixo para você? Não, para mim não. Porque para Pietro tá, e às vezes o problema é individual, né? Letícia, tá dando certo aí o meu áudio? Tá sim. Pronto, então, Pedro, o problema não é meu não, o problema aí é seu. Eu vou só criar aqui outro link, tá? Porque aquele expirou. Se expira rápido aqui o sistema. Só um momento aqui enquanto eu faço. Rápido. Veja aí uma possibilidade de um fone, Pedro, que vai dar certo aí, sua vida irá melhorar, você irá se encher de paz e amor.
Esqueça esse link que eu mandei, vou mandar outro aqui. Estou produzindo aqui de novo. Pronto, veja agora esse link aí que eu mandei agora de novo. O áudio está muito baixo para mim. Fala de novo. Espera, eu vou ver para o norte. Vou ir para o norte. Veja no celular mesmo. Veja, não tem nenhum fone aí não, Pedro? Pronto, já estão conseguindo. Massa, está aparecendo aqui. Se alguém precisar do código, segue o código. Estão respondendo aí. Apareceu um coraçãozinho, é porque enviou. Foi, se apareceu o coração é porque coração quer dizer amor e que as coisas estão dando certo, né, Fernanda? Então, é porque deu certo a sua vida, em relação, pelo menos, a essa atividade. Beleza, está dando certo. 6 pessoas já responderam. Gente, o que é esse link? É para responder? Letícia, esse link, você clica nele, vai abrir lá um link para você colocar 2 palavras que para você defina racismo em sua mente. O Você meu tinha tá que em beber água no inglês. banheiro, mas seja bem-vindo novamente à aula. O meu Mandar tá o em link de inglês. novo. Aí eu mandei 2 links, Letícia. É o segundo, porque o primeiro não deu certo. Entendeu aí? Aí eu liguei de novo, Pedro. Pronto, show de bola. Deixa eu só ver aqui. 8 pessoas já responderam, nós estamos em 14. Um pouco mais da metade. Vamos lá cuidar para a gente adiantar. 50 segundos para a gente responder. Fala 11 pessoas, faltam 3 pessoas. Alguém com dificuldade que tentou e não conseguiu. Parou no 11 aqui. Pedro já mandou, show de bola. Deixa eu só... Está aparecendo uma nuvem de palavra aí para vocês? Tá, Stephanie? Tá aparecendo. Pronto. E aí, minha gente? Antes de nós iniciarmos a nossa aula de hoje é tratando do capítulo 21, que trata sobre racismo. Racismo, preconceito, discriminação, esses conceitos que estão envolvendo aí nossa sociedade e a gente vai discutir eles e a tarefa também é sobre racismo, né? E essas dimensões que nós temos na sociedade brasileira. Então, como exercício de iniciarmos nossa discussão, eu pedi para vocês, né, as 2 palavras que vêm em sua mente, sem juízo de valor, de boa, super tranquilo, suave na nave, colocar as 2 primeiras palavras que aparecem em sua mente, né? E aí, esse exercício, as palavras que estão com tamanho maior, são as palavras que vocês mais colocaram, que se repetiram mais vezes, né? Então, nós temos aí preconceito, desigualdade e discriminação, como as que mais surgiram, mas também tem falta de conhecimento, que o racismo é desumano, questão de raça, inclusive iremos tratar sobre raça, tristeza, é muito triste e revoltante, é nojento, é uma idiotice, é crime massa, racismo, diferenças
também é repúdio, né? Devemos repudiar toda e qualquer forma de racismo, de discriminação, de preconceito. Nenhuma dessas três categorias são saudáveis à nossa sobrevivência nesse planeta lindo, né? Falta de respeito, o racismo é antiético. Então, todas essas palavras, achei massa porque todas elas têm fundamento que sustentam as discussões relacionadas ao racismo. Então, é um preconceito, mas o racismo é mais que um preconceito. Nós veremos aqui, conceitualmente falando, essas diferenças, né, que vai diferenciar aí preconceito e racismo. Esse é um dos temas da nossa aula sobre o racismo. Dúvidas? Sugestões? Na ausência de dúvidas e sugestões, gostaria de agradecer a participação de vocês aqui na nuvem de palavras. Né? Sempre eu coloco as dúvidas e sugestões no final da aula, mas não é o final da aula ainda. Eu vou só parar essa para a gente começar a outra. Lembrando que, né, as aulas, geralmente, eu me esforço para fazer uma aula dentro do período de no máximo, 1 hora, que é para não cansar a mente, as mentes brilhantes que estão aqui nessa tela, os ouvidos, né, a visão, que eu sei que não é legal passar mais de 1 hora olhando para esse cara falando tanta coisa tão rápido, apesar de ter importância, né, para a vida. Acho que é essa aqui. Não apareceu aqui. Deixa eu... Apareceu agora. Apareceu uma tela aí com slides? Sim. Apareceu. Ok? Então, na aula 8, capítulo 21 do livro de vocês, que tem todos os capítulos tem um livro, né? Onde você esconde o seu racismo. É uma reflexão inicial que a gente... É para reflexão, não é para vocês responderem. Desnaturalizando as desigualdades sociais. Está lá na página 321 para vocês que devem ter um livro didático em suas mãos. Gente, esse tema racismo é um tema que está muito presente, né, na sociedade, e a gente já tem avançado tanto na humanidade, mas, infelizmente, esse é um tema que sempre aparece, sempre tem casos que ganham mídia, mas tem muitos casos também que, infelizmente, não ganham mídia, passam despercebidos, pessoas acabam passando pano e as pessoas que são vítimas de racismo vai vivendo essa luta diária aí. Então, nós, enquanto instituição social que tem essa função de, ao menos, no mínimo, refletir sobre temas, eu acho interessante colocar o racismo na discussão, na agenda de discussões de uma disciplina, principalmente das disciplinas sociais, elas não podem ficar ausentes. E em se tratando de Enem, que tem essa cobrança para vocês que estão no terceiro ano, né, sempre aparecem algumas discussões que envolvem racismo. Apesar de nós estarmos num governo que não tem dado a devida atenção a essas discussões que envolvem racismo, por exemplo, esqueci o nome dele agora, mas o cara que é presidente da Fundação Palmares, que a Fundação Palmares é uma instituição governamental responsável por elaborar políticas para amenizar as questões raciais, né, e étnicas e raciais também. E aí ele disse que, né, já chegou a dizer que o período que as pessoas foram escravizadas aqui no Brasil, o período colonial e tal, a escravidão teria sido benéfica para o país. E aí isso é um representante governamental de uma instituição que tem uma relevância. Então a gente ainda continua nessa luta. E para iniciar, né, vocês já foram meus alunos, sabem que eu gosto de vez ou outra fazer um cordel, mas hoje eu não mando a autoria própria, eu mando a autoria do Braulio Bessa, que também eu gosto demais, sobre diversidade. Que diversidade acaba incluindo a questão do racismo também. É curto, mas é muito... Eu pelo menos, acho muito bacana esse cordel do Braulio Bessa. Fiquem com ele aí. Tá dando para ouvir? O áudio tá legal? O áudio tá legal, Stefano? Sobre diversidade, eu disse, Eu tô escutando bem. Jamile? Pronto. Só queria isso. seja mais amor no peito, seja amor, Tá, seja cara. muito amor.
For difícil ser, não precisa ser perfeito. Se não der para ser amor, seja pelo menos respeito. A quem nasceu para julgar e a quem nasceu para amar. E é tão simples entender em qual lado a gente está. E o lado certo é amar. Amar para respeitar, amar para tolerar, amar para compreender que ninguém tem o dever de ser igual a você. O amor, meu povo, o amor é a própria cura, remédio para qualquer mal. Por o amado, quem ama, o diferente e o igual. Talvez seja essa a verdade, que é pela anormalidade que todo amor é normal. Não é estranho ser negro, estranho é ser racista. Não é estranho ser pobre, estranho é ser elitista. O índio não é estranho, estranho é o desmatamento. Estranho é ser rico em grana e pobre de sentimento. Não é estranho ser gay, estranho é ser homofóbico. Nem meu sangue é estranho, estranho é ser xenofóbico. Meu corpo não é estranho, estranho é a escravidão. Visiona seus olhos nas grades de um padrão. Minha fé não é estranha. Estranho é a acusação que acusa inclusive quem não tem religião. O mundo, sim, é estranho. Com tanta diversidade, ainda não aprendeu a viver em igualdade. Entender que nós estamos percorrendo a mesma estrada, pretos, brancos, coloridos, em uma só caminhada. Não carece de divisão por raça, religião, nem por sotaque. Oxente. Seja homem ou mulher, você só é o que é por também ser diferente. Por isso, minha poesia, que sai aqui do meu peito, diz aqui que a diferença nunca foi nenhum defeito. Eu reforço esse clamor. Se não der para ser amor, que seja ao menos respeito. Massa, né? Aí o Braulio Beto sempre arrasando e se não der para ser amor, gente, essas questões de diversidade, se você não vive a diversidade, se sua família, você, de repente não está inserido em alguma dessas situações, pelo menos respeito, né? E o poema fala, o cordel fala de diversidade, mas bem ampla, né? A questão da xenofobia, da homofobia, do racismo. Então, todas essas questões são questões que ainda, infelizmente, nós estamos enfrentando no cotidiano de nossa sociedade, né? Infelizmente. Só para exemplificar uma situação triste, tem a Maju, né, essa repórter que chegou no canal, no horário bem concorrido aí da Globo, e aí, né, eu acho que isso foi assim que ela chegou. E aí vocês, né, eu acho que vocês estão conseguindo ler os comentários, alguns comentários de pessoas aí na postagem, né, dela aí no Jornal Nacional. Eu não gosto nem de ler, porque são palavras, né, tristes, fortes, que infelizmente tem pessoas ainda, não é pessoas que lá de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, são pessoas de Apodi, são pessoas próximas, às vezes tem até parentes, né, que ainda, infelizmente, parece que vivem uma bolha que não avança, que não respeita a diversidade, não respeita as diferenças que nós estamos vivendo, e, enfim. E aí também o caso mais recente foi o George Floyd, que aconteceu aí em 2020 lá nos Estados Unidos, né, esse policial que matou ele de forma covarde, sufocada, esse cara que estava sendo acusado de um furto em um supermercado. No entanto, a abordagem, né, o cara dizendo que estava ficando sem ar, e mesmo assim, como vocês percebem aí na imagem, o semblante dele não era de tão preocupação, nem está, na verdade, cometendo aí um homicídio. E isso muito em virtude eu tenho certeza, gente, que se fosse um branco aí de olhos azuis, os americanos, assim como ele, que está oprimindo esse cara, a situação talvez fosse diferente. Esses casos acontece muito, não, acontece bem menos, né, quando uma pessoa, né, uma pessoa negra, né, essa agressão por parte do Estado, às vezes, ela é bem mais cruel. Inclusive, né, em questão a estereótipo, né, parece que as forças de segurança já traçaram esse estereótipo das pessoas que, né, cometem infração
serem negras. E os registros que a gente vê, muitos registros, com o advento do celular, facilitou muito essas situações, né? Vez ou outra a gente vê casos de racismo, pessoas surtando porque foi mal atendida. Se a pessoa é mal atendida, se essa pessoa for negra, tem pessoas, principalmente essa elite do atraso aí que tem aqui no Brasil. Ela se revolta e acentua ainda mais. E aí uma pergunta, mas por que discutir racismo quando já nos encontramos no século XXI? Minha gente, a nível de Brasil, nós temos ainda a maioria, né, dos brasileiros se consideram, que é a autodeclaração, negros e pardos. Né, essas pessoas já foram minorias, né, por mais que o Brasil tenha seja um país mestiço, né, de europeus, índios e africanos, essa mistura aí, que resultou do povo brasileiro, bem Darcy Ribeiro. Mas, quando a gente vai para casos, e aí eu trago apenas um gráfico, né? Na verdade, dois. Um que apresenta as populações por regiões, né? Norte e Nordeste, aí nós vemos a população parda e preta enorme, né? E Sudeste, né? Sudeste e Sul, já muda um pouco o cenário, de acordo com o que vocês estão visualizando aí. Né? E aí, pesquisando, né, estudando, eu vi, não está no livro de vocês, mas é sempre interessante essas informações a mais. E como o Brasil, né, é o considerado, de forma de vocês como um país de futebol e tal, tem uma forte influência, tem muitas pessoas que gostam de futebol, é no futebol também, não que seja só, porque ele está em todo lugar. É no futebol também que tem uma elevada taxa aí de casos, né, de racismo relacionado ao futebol. E aí tem esse gráfico aí representando para você, né, de uma ONG que faz esses estudos aí. Nós temos aí o racismo no futebol, racismo onde acontece, né, em algumas situações. Aí tem racismo, tem LGBTfobia, machismo, xenofobia, isso no futebol. Então, futebol, a maioria do preconceito e da discriminação dos atos, né, tristes que acontecem dentro do futebol estão relacionados ao racismo. Uma vez ou outra a gente vê um jogador que foi chamado, né, por palavras que denegriam, por palavras que atingiam a imagem do jogador. Né? Se a gente for citar casos que a gente consegue encontrar diversos casos. E aí, a diferença que eu havia falado inicialmente sobre preconceito, discriminação e racismo. Que a gente, às vezes, enrola tudo, às vezes chama de preconceito, às vezes é discriminação, às vezes é racismo. O preconceito, né, não é só relacionado à cor. Esse preconceito é um conceito que a gente tem antecipado sobre alguma coisa, sobre algum objeto. Por exemplo, digamos que deixa eu ver aqui, caviar. Né? Eu acho que caviar, poucas pessoas, ou nenhuma pessoa ainda, né, teve a oportunidade de saborear. E aí eu digo, eu não gosto de caviar, odeio caviar. Né? Isso é um pré-conceito. Né? Você não experimentou ainda o caviar, mas você está formando aí um pré-conceito, né? Ou seja, uma ideia antes de provar que aquela coisa, né, é realmente aquilo que você está preconceituando, está pensando. Né? Muitas das vezes, claro, o preconceito também é constrangedor, é triste para aquela pessoa que está recebendo. E aí tem a discriminação, né, que quando a gente faz distinção, pode ser feito inclusive por instituições. Discriminar pessoas por cor, por idade, por várias características, né, é uma discriminação, separar, fazer essa distinção, que é totalmente, não é totalmente proibido também constitucionalmente aqui no nosso país. E, por fim, o tema da aula de hoje, que é o racismo. Uma construção social, histórica, internacional, não é algo isolado do Brasil. Você tem no começo da aula, no caso dos Estados Unidos, internacional de opressão baseada no fenótipo e na diferenciação cultural. E lá no livro de vocês diz o seguinte, que é uma teoria que sustenta a superioridade de certas raças, entre parênteses, né, porque esse termo ele não está sendo mais usado, de certas raças em relação a outras, preconizando ou não a segregação racial, ou até mesmo extinção de determinadas minorias. Então, é uma corrente teórica, uma teoria formada na cabeça de alguns seres, né, que se acham, em virtude da cor da pele,
muito Hitler, né? Muito nazismo, como era a raça ariana na Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial. E aí o cara acha, porque, né, tem uma cor diferente, ele se acha superior. E essa sustentação dessa superioridade é o que também nós podemos classificar como uma atitude racista. E aí existem algumas diferenças, gente, entre etnia e raça. Isso também é importante. Aqui a gente vê algumas imagens, né, que dá para exemplificar isso, né, algumas etnias africanas, indígenas aí. E conceitualmente falando, a gente pode conceituar da seguinte forma: raça, né, esse conceito está relacionado às características biológicas, né, de uma determinada população, né, essas características fisiológicas do organismo em si, né, biológico no sentido de esse carne, esse osso, esse pigmento de pele que nós temos, cor de olhos, essas coisas que a biologia é formado humanamente, né, falando, né, muito, a raça é um conceito muito fisiológico, biológico, né, da pessoa. Né, quando a gente vai para a etnia não. Etnia é um conceito de etnia está relacionado a uma comunidade humana definida por afinidades linguísticas e culturais. Então, pensou em etnia, o que é que a gente tem que diferenciar? As questões culturais. Quando nós estamos falando de diferenças culturais, né, por exemplo, se nós pegarmos uma comunidade em algum país da África, Angola, por exemplo, Angola fala também o português, mas o português, né, diferente, um pouco diferente. E aí, mas tem muitas diferenças culturais. Então, é uma etnia, é um povo que se junta para ter em comum a língua, ter em comum os costumes, ter em comum uma cultura. Então, essa é a etnia. Ao se falar sobre raça, nós estamos limitando as questões mais biológicas. Ao falar sobre etnia, o que mais, né, fica evidente são as questões culturais. E aí um aviso importante: atualmente não é mais utilizado o conceito de raça para a classificação dos grupos humanos. Todos nós somos da raça humana. No entanto, o termo ainda é utilizado que se refere à política ou à legislação, por exemplo, para definir igualdade racial, preconceito de raça. Na legislação, a gente consegue ver, daqui a pouco eu vou mostrar, a gente ainda não consegue ver a questão da raça. Deixa eu só pegar aqui a Constituição. Eu acho que, como a gente já em outros momentos já discutiu bastante, né, esse livro aqui, que é a Constituição, gente. Aqui é onde está todas as regras, normas que regem nossa vida aí, de todas, de qualquer jeito. Tudo que você imaginar de lei, de norma do Brasil, tem que passar aqui. Se não passar aqui, não é constitucional. Torna-se algo inconstitucional e aí não é aprovado de maneira alguma enquanto lei. E lá, né, no artigo 5º, que é o artigo que tem muita coisa em relação aos direitos individuais e coletivos, diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção, gente. Não tem discriminação. Isso teoricamente, né, no livro. Na lei, o que nós temos como direito, sem distinção de qualquer natureza, garantidos aos brasileiros e os estrangeiros residentes aqui nesse Brasil, a inviolabilidade do direito à vida, né, a nossa vida é um direito, uma causa intocável aí, a liberdade, claro, a igualdade entre todos nós, a segurança, a propriedade dos termos da lei. E aí, lá no 42, né, a prática do racismo, gente, constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão nos termos da lei. Então, é crime, está na Constituição, está no Código Penal, mas deixou de acontecer? Infelizmente, não. Mas é um avanço aí do movimento negro, que já conseguiu, né, tornar o racismo enquanto crime, né, que você não pode nem pagar a fiança, é inafiançável. E também é imprescritível, né, ou seja, ele não prescreve. A maioria dos crimes prescreve com 5 anos. 5 anos, se você, né, não for pego aí, prescreveu. Então, ou seja, venceu. Né, e o racismo não. O crime de racismo ele não vence. Vai passando o tempo e vai ficando lá. E inafiançável é que você não pode. Né, você chamou uma pessoa lá de qualquer palavra que a pessoa se sinta ofendida por ser, né, ter uma cor diferente daquela sua, de repente, e que se a pessoa achou que foi ofendida, né, na condição, nos termos do racismo, conforme a lei, ela não tem a possibilidade de pagar e não cumprir essa pena de reclusão. Aí vai para a justiça brasileira. E aí no livro de vocês, só para trazer um pouco do livro, do que tem no livro,
entende que o racismo, portanto, é um conceito pretensamente universal, ou seja, está em todos os lugares, né, esse universal de todo, de global. Pretensamente universal de classificação dos seres humanos, pois foi elaborado a partir de um centro europeu. Eurocentrismo, os europeus pensaram em seres melhores dessa humanidade, né, o eurocentrismo, eles se colocam no centro, né, da humanidade, como os melhores da humanidade, e acabaram construindo também esse pensamento universal aí, que ficou depois como o racismo. Foi elaborado a partir de um centro europeu, né, construído em bases pseudofilosóficas e pseudocientíficas, né, filosofia e ciência também se fundamentaram nisso, né, nessas duas dimensões para fazer. O racismo nega a capacidade de razão do outro fora da Europa. A Europa é a estrela, a última bolacha do biscoito. Esse movimento teórico tem características etnocêntricas, em que o outro foi estigmatizado e racializado nas ciências sociais, influenciando e gerando consequências para a compreensão do senso comum, até meados do século XX. Então, nós temos aí, né, um pensamento universal construído a partir da Europa, e tem outro conceito também de etnicidade, que refere-se a um tipo de solidariedade particular, laços intelectuais de língua e cultura, diferente do termo nação, atribuído à organização política, e ao termo raça, atribuído a semelhanças físicas. Etnicidade está mais relacionada a tentar classificar determinada comunidade, determinada região, né, enquanto suas características culturais. Como a etnia, né, etnia, lembre-se, relacionada à questão cultural, etnicidade é uma consequência, né, algo que vai além da etnia. E aí existem também tipos de racismo, já quase finalizando. Temos o cultural, individual, institucional e estrutural. O cultural, né, está relacionado à questão da superioridade entre as culturas existentes, né, quando o racismo cultural está impregnado em determinada comunidade, ela pensa que é superior à outra. Isso, novamente, o nazismo, né, de Adolf Hitler, né, pregou a superioridade, por exemplo, da raça ariana, né, em relação aos judeus. Isso também é um racismo cultural. Racismo individual, o próprio nome aí já deixa muito claro que são as manifestações nossas, né, desses indivíduos que ainda cometem determinadas ações relacionadas a racismo, né, preconceito, estereótipos, julgamentos, né, em relação a piadas sobre racismo, infelizmente é o que mais tem, e aí eu peço para vocês, né, evitarem, que não é legal. Então, racismo institucional é que aquele racismo que parte de instituições ou órgãos públicos ou privados, de repente o Estado, como figura pública, reforça isso, que resulta também em um racismo estrutural, que é o termo usado para reforçar o fato de que existem sociedades estruturadas com base na discriminação, toda formada com base na discriminação. O Brasil apresenta um pouco disso, gente. Nós tivemos mais de 300 anos de pessoas, né, de cor preta, negros, sendo escravizados. Isso, apesar lá em 13 de maio de 1888, né, a princesa Isabel assinar a Lei Áurea, né, abolindo a escravidão, mas as consequências para as pessoas negras ficaram por muito tempo ainda. Né? O fato da abolição não foi um limite para acabar com o racismo no Brasil, de jeito nenhum. Né? Teve aí problemas que vieram muito depois. No Brasil, nos outros países americanos e nos europeus, essa distinção favorece os brancos e desfavorece negros e indígenas. Negros, por exemplo, e índios também, quilombolas, a gente, principalmente nesse governo atual, já foi dito que não tinha nenhum sentimento de terra para indígenas e as políticas também as políticas raciais, étnicas também estão muito paradas em relação a isso. Mas, né, do ponto de vista mundial, nós tivemos aí na década de 80, 90, movimentos bem mais complexos em relação à questão racial. É tanto que o Moro, o vice-presidente, um dia desses, falou que nós não tínhamos racismo, porque racismo nós tivemos em algumas regiões dos Estados Unidos, que teve uma segregação, realmente uma segregação, ou seja, separação de pessoas negras e não negras. E foi bem mais cruel. E aí eu apresento para vocês, para a gente finalizar o caso da América do Sul, né, com o grande fenômeno aí,
o Nelson Mandela. E aí sim, na África do Sul, nós tivemos um regime de apartheid, né, que apartheid quer dizer segregação e separação. O que é isso? Isso é você viver, por exemplo, você ir para o Antônio Dantas, e lá no Antônio Dantas tem uma sala para os negros e uma sala para as pessoas brancas. Isso é um regime de apartheid e é difícil hoje até de acreditar, mas sim, existiu e não faz muito tempo. Gente. O Nelson Mandela foi agora, foi eleito presidente da África depois de ser preso por 27 anos, né, por lutar pela igualdade racial. E aí, são 2 ou 3 minutinhos que resume um pouco da história da África do Sul e traz aí a figura do Nelson Mandela para nós encerrarmos as discussões de hoje. Fiquem com esse vídeo. Amanhã os sul-africanos comemoram os 25 anos das eleições democráticas que levaram o maior Tá aparecendo o vídeo aí? ocidental, Nelson Mandela, à presidência do país. Apesar de muitas conquistas sociais, o país ainda sofre os efeitos Não, não apareceu aqui não. racial, o apartheid. Gente, não estava passando os slides, não. Esses slides vocês viram. Tô vendo Tá agora. aparecendo aí. Tá. Não estava passando, vocês só viram o primeiro, né? Acho que só. E você tava falando. Tem imagens, tem slide aqui, vocês vão avisar. Vou colocar aqui nesse vídeo para gente. Acho que não o vídeo vocês viram, vocês são pela carinhada. Amanhã os sul-africanos comemoram os 25 anos das eleições democráticas que levaram o maior líder negro do mundo ocidental, Nelson Mandela, à presidência do país. Apesar de muitas conquistas sociais, o país ainda sofre os efeitos de mais de um século de segregação racial, o apartheid. Entre os oceanos Índico e Atlântico, surge a África do Sul. Nessa mina de ouro cravejada de brilhantes reluz uma nação rica em culturas, idiomas e crenças religiosas. Mas essa cultura nunca esteve nas mãos dos africanos e sempre despertou a ganância dos brancos europeus. No início do século XIX, essa riqueza foi disputada por britânicos e holandeses, e a população nativa assistiu a esse combate acorrentada pela minoria branca. Em 1948, a segregação racial, conhecida como apartheid, é institucionalizada. Enquanto a minoria branca enriquece, os negros são escravizados e humilhados. O regime branco sul-africano ele tinha uma força policial, uma força militar considerável e usou desses instrumentos, mas todo o aparato legal criado ao longo dos anos de vigência do apartheid para reprimir e enquadrar a população negra com muita violência e com muita morte, como depois ficou revelado a Comissão da Verdade e Reconciliação Nacional, que eles tiveram um período de transição do apartheid para a África do Sul democrática. Em 1961, a África do Sul abandona a Commonwealth, a Comunidade Britânica de Nações, e proclama a República, em meio a sanções internacionais pelos abusos contra a população negra. Apesar da oposição dentro e fora do país, o governo branco mantém o apartheid e a população negra sem direito a voto nem representação parlamentar. Mas o líder negro Nelson Mandela começa a ser ouvido e o grito de liberdade ecoa pelas savannas africanas. Após anos de protestos, ativismo e revolta, finalmente... Eu acho que o quadro não tá legal aqui, deixa eu só voltar aqui. Mas aí, explicando um pouco, quem tiver interesse depois ver essa questão do apartheid na África do Sul é interessante também, porque nós temos aí um grande nome aí mundial, né, que foi o Nelson Mandela. Teve aí esse, sempre, às vezes acontece isso que o slide não passar, gente. Estava no primeiro e eu falei muito com o slide aí, sem passar. Mas, enfim, vai dar, espero que tenha dado certo.
Eu vou postar o slide também lá como material para vocês terem acesso. Dúvidas? Não. Sugestões? Na ausência de dúvidas e sugestões, daqui a pouco eu irei colocar essa gravação da aula lá no sistema e também já vou deixar a tarefa para vocês responderem relacionadas a esse tema. Também vou lembrar de colocar os slides, já que não passou durante a aula. Beleza, Pietro, eu também irei colocar. Mais alguma sugestão fora de Pietro? Então, por gentileza, coloque aí no... Não dá para eu fazer aqui. Chamando aqui Cauã. Jamila Amanda apareceu. Vocês podem... Então, gente, eu agradeço a presença de vocês. Quem eu for chamando aqui, colocando a presença, por gentileza, já podem ir deixando a sala, tá bom? Então, Cauã, sinta-se à vontade.